Vou ter que virar a página por aqui e falar ainda da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo pode conquistá-lo amanhã, quando joga com o Ceará. E, claro, é o que o torcedor do Flamengo quer, já garantir o título antecipado no Maracanã, com a festa da torcida, todo mundo presente, para comemorar tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro no mesmo dia. E o Flamengo conquista esse título, tem 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, se vencer o Ceará, por qualquer resultado, e também se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, a partida que é válida pela 34ª rodada, lembrando que o Verdão já atuou pela 37ª, houve esse reajuste da tabela por conta das finais da Sul-Americana com o Galo e da Copa Libertadores com Palmeiras e Flamengo. Então, Mauro César Pereira, volto com você. A expectativa para esse jogo contra o Ceará, é claro, tem a famosa ressaca de título, todo mundo comemorando, feliz pela Libertadores, mas o objetivo, claro, é conquistar já o Campeonato Brasileiro também diante do Ceará, e com uma informação importante que trouxe o PVC mais cedo, de que a tabela pode sofrer uma alteração caso o Flamengo vença o Brasileirão já nessa 37ª rodada, né? O jogo do Flamengo contra o Mirassol pela última rodada poderia ser antecipado para sábado, para que o Flamengo tenha um pouquinho mais de vantagem de tempo ali também para disputar o Intercontinental no Catar. Ou seja, um resultado positivo hoje, claro, dá o título ao Flamengo, mas também facilita um pouco as coisas em termos de planejamento para o Intercontinental, né, Mauro? O Flamengo não pode correr o risco de ir para Mirassol precisando de resultado, né? Ele tem que vencer amanhã e ser campeão. Essa tem que ser a meta, né? Houve a festa, mas acho que a festa não trabalha em nada. Os caras chegaram no domingo cedo, depois foram para casa, só foram treinar na segunda, 3h30 da tarde. Todo mundo teve tempo de ir para casa, dormir na própria cama, com calma, descansar, se alimentar. Aí treino hoje também, o jogo amanhã, 9h30 da noite. É tempo suficiente para o atleta se recompor um eventual desgaste na festa. E também, vamos combinar, o cara tomou ali um biricutico, o outro em cima do carro ali, levantou a taça, cantou. Não é nada também tão cansativo assim que o sujeito não consiga jogar bola em 3 dias depois. Calma, né? Ainda mais valendo o título brasileiro, pelo amor de Deus. E é importante também vencer por essa questão, porque o Cruz Azul, que é o adversário do Flamengo lá no Catar, ele tem um jogo hoje e um jogo na sexta, são as semifinais do Campeonato Mexicano. Então, se o Flamengo jogar no sábado, poder colocar um time de reserva, provavelmente estará menos desgastado do que o time mexicano, que vai fazer 2 jogos eliminatórios, caso hoje, sexta-feira. Então, tudo isso pesa, é importante, até para tentar fazer o melhor possível também nesse torneio. E o Cruz Azul, então, que tem pela frente o Tigres por essa semifinal do Campeonato Mexicano, é o adversário do Flamengo nessa fase de quartas de final do Intercontinental, né, que cada fase agora tem um nome diferente. Essa é o Derby das Américas, aí se o Flamengo passar, enfrenta o Pirâmides do Egito. E esse jogo diante do Cruz Azul, então, é no dia 10 de dezembro, todos os jogos do Intercontinental, a partir dessa fase, é claro, já teve jogo antes, serão realizados no Catar. E é importante, então, né, Raí, essa vitória do Flamengo, não só pelo título do Campeonato Brasileiro, mas também para ter um pouquinho de vantagem em termos de planejamento, né? Não ser tão apertado como seria se o Flamengo tivesse que ir com seu time titular para Mirassol, para precisar de um resultado para ser campeão brasileiro e aí sim viajar para o Catar. Ou seja, pode facilitar muito a vida do Flamengo, não só em termos de título, mas também em termos de planejamento para o Intercontinental, esse jogo de amanhã contra o Ceará. Sim, sem dúvida, né? Para o Flamengo seria muito bom arrematar logo o Campeonato Brasileiro, para poder jogar com um time totalmente reserva aí no jogo do domingo, lá em Mirassol. O jogo que para o Mirassol também, em tese, não vai valer muita coisa. Acho que o lugar dele no G4 já está até garantido, se não me falha a memória, né? Não, está perto de garantir. Pode ser selado nessa rodada. Caso ele vença o seu jogo, aí ele chegará a 66 e o Botafogo só vai poder chegar a 65. Então, ele já vai ter uma pontuação acima dentro dessa questão aí do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que em tese pode não valer nada para nenhum dos dois no domingo, e aí até por isso ser puxado para antes, né, como trouxe a informação aí o PVC. E para o Flamengo seria muito valioso ter esse gap, essa possibilidade de talvez até viajar antes uma parte do grupo, enfim, não sei como vai ser a logística especificamente, mas isso seria muito importante, porque a gente lembra como foi o Botafogo nesse mesmo cenário no ano passado, né? O Botafogo vai até a última rodada brigando pelo título, ele precisava de um resultado jogando na sua casa contra o São Paulo, vence o jogo e comemora ali mesmo no estádio, no vestiário do Newton Santos, dentro do campo, e algumas horas, 3, 4 horas depois do jogo, eles já pegam um avião e vão para o Catar, uma viagem super longa, desgastante,
para jogar 3 dias depois aquele jogo contra o Pachuca, tanto que até por isso o Arthur Jorge na ocasião mexe muito no time, né? Foi um time bem diferente daquele que era a base titular do Botafogo, e o Botafogo acabou sendo derrotado por um time que era bom, do Pachuca, mas o Botafogo poderia ter feito algo melhor naquela ocasião, e com isso eliminado, né, precocemente ou muito antes do que esperava no torneio. Então para o Flamengo pode ser fundamental, sem dúvida, essa possibilidade de no domingo já jogar sem responsabilidade, só para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Ô Vamp, o Mauro disse aqui que o tempo hábil é suficiente, né, para o Flamengo se recuperar de toda a festa e tudo mais. Teve a parada passando com os torcedores, galera comemorando, mas teve tempo para descansar. Agora, você acha que corre o risco de a vitória na Libertadores influenciar de alguma maneira? Achar que está tranquilo, que já está garantido o Campeonato Brasileiro também, dar uma relaxada e correr o risco de tropeçar contra o Ceará? O certo dentro do calendário era o quê? Você ganhar uma Libertadores, ser campeão da América e ter a oportunidade de desfrutar isso, né? Sim. Ser campeão do continente, assim, dentro do continente da América do Sul, né? E não tem. Chegou de viagem, tudo dá tempo de descansar para jogar amanhã à noite, às 21h30, para botar mais um título dentro do currículo, né? Ser campeão brasileiro de novo. Imagina isso que não representa para jogadores que estão chegando, como Jorginho, Saul, né? Jogadores que já estão há mais tempo, olha, mais título para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique, né? O próprio Vinícius Royal que está chegando agora. Aí você tem atletas ali que vão conquistando com a camisa do Flamengo, né, esses títulos, outros já têm muito mais bagagem, mas dá para descansar sim. E isso que falou, você deu a notícia aí que o PVC falou, ganhou, campeão, dá para descansar mais e ir pro Mundial. Precisa ir Mirassol, hoje eu sou campeão, dá para poupar bastante. Seria importante para o Flamengo ter essa vantagem, jogar no sábado, né? Claro. Porque o Mauro acabou de falar aí que o Cruz Azul joga no sábado, né? Joga hoje e sábado. Sábado, então, pô. Desculpa, hoje não. Amanhã e sábado. Então, já tem mais um dia para poupar. Se ser campeão na quarta, dá para comemorar na quinta e descansar, não ir o final de semana com o time com a força máxima para pegar esse LDU, ou esse Cruz Azul mais desgastado. E pro Cruz Azul um caráter muito mais decisivo, né? Uma semifinal de campeonato mexicano. Pode falar. Até queria falar sobre isso rapidamente, porque eu acompanho o campeonato mexicano, até recentemente o campeonato mexicano tem transmissão aqui pro Brasil também, então já era um campeonato que eu acompanhava antes. O nível de jogo é muito bom, tem vários bons times. Recentemente o América do Jardim foi tricampeão. No ano passado o Toluca, na última temporada o Toluca ganhou, o Toluca do Turco Mohamed, que passou aqui no futebol brasileiro há algum tempo treinando o Atlético Mineiro. E é um campeonato de ótimo nível, né? Os times mexicanos têm uma baita grana, investem, contratam grandes jogadores. Você não vê jogadores mexicanos espalhados no mundo, jogam tudo lá, né? Exato. Fora algumas estrelas ali que são agregadas, né? Se você pegar, por exemplo, o Monterrey, tem o Sérgio Ramos, tem o Canales, que é espanhol, tem alguns outros bons jogadores também. O próprio Cruz Azul também é um time que tem bastante qualidade. O Faravelli joga lá, passou pelo Del Valle, que ganhou aí vários títulos nos últimos tempos. Enfim, são bons times. O Tigres também eliminou o Palmeiras em um desses mundiais. Tinha o francês, o Gignac, né? Eu até acho que ele ainda está no elenco, mas não é mais um titular absoluto. Então é um campeonato de bom nível, são bons times. E o Flamengo vai ter um jogo difícil pela frente, eu imagino, nesse duelo contra o Cruz Azul. Agora, a diferença de preparação dos dois, acho que é importante da gente olhar. O Cruz Azul está no meio da temporada, né? O campeonato mexicano lá, o calendário igual ao do europeu. Então, nesse momento, eles estão jogando o campeonato Apertura. Está na fase semifinal, vai jogar aí contra o Tigres, pode chegar à decisão. O Cruz Azul não chega a uma final de campeonato mexicano há algum tempo, bateu na trave também na temporada passada, caiu na semifinal. É um time que trocou de técnico nessa temporada, então um treinador que tem um trabalho de 19 jogos, o Larcamon, que passou aqui no futebol brasileiro também. Ele treinou o Cruzeiro durante 3, 4 meses no fim de 23, início de 24. Então é um time que tem nos últimos anos tido resultados importantes, né? Tem chegado longe ali sempre nas decisões dos campeonatos nacionais, ganhou a Champions da CONCACAF nessa temporada, ganhou lá do Whitecaps, o time do Canadá. E seria um jogo complicado, será um jogo complicado, melhor dizendo, para o Flamengo. O Flamengo tem um time melhor e tudo mais, mas pelo que eu vi do Cruz Azul, é um time que pode ser competitivo e pode ser um adversário duro, sim, para o Flamengo. Agora, essa questão da preparação vai fazer bastante diferença. O Flamengo pode chegar lá com uma temporada com mais jogos, é verdade, mas uma semana ali um pouquinho mais aliviada, enquanto o Cruz Azul, no sábado, decide um mata-mata, uma vaga na final do campeonato contra um adversário muito bom, que é o Tigres. Então, serão 2 jogos muito difíceis, muito competitivos. Então, acho que vale a gente ficar
ficar de olho sim no que esse Cruz Azul vai fazer nessas próximas semanas, para entender um pouco do duelo contra o Flamengo, como vai ser lá na semana que vem. E é importante você trazer esse contexto do Cruz Azul, até para passar a palavra para o Flávio também, porque a temporada do Campeonato Mexicano, como você trouxe, iniciou em julho, e de lá para cá o Cruz Azul realizou 19 partidas, venceu 11, 68% de aproveitamento. Nesse mesmo período, já com a temporada do futebol brasileiro rolando, de julho para cá, o Flamengo fez 34 partidas. Sim, 34 partidas do Flamengo. E no ano, o ano do calendário mesmo, de janeiro a dezembro, 52 partidas do Cruz Azul contra 73 disputadas pelo Flamengo. Ou seja, é uma diferença de jogos também disputados, mesmo nesse início de temporada do Cruz Azul, que chama atenção. Você quer... Perdeu 6, não só perdeu desses 52 jogos que você citou, o Cruz Azul perdeu 6 apenas, no ano todo, né? Aí são 2 torneios mexicanos, mais a Champions asiática, a Champions da CONCACAF, que é uma Champions diferente, não tem fase de grupo, é mata-mata. São 6 jogos, mais ou menos, para o time que for campeão faturar o título. Então é um time que perde muito pouco, esse time do Cruz Azul, ao longo da temporada. A mesma coisa no Mundial de Clubes, pô. No Mundial de Clubes, os times brasileiros estavam frescos e os europeus estavam no final da temporada. É o calendário mundial, né? Sim. Você vê que os times europeus chegam na reta final ali dos campeonatos europeus, cada um do seu país terminando, e os clubes brasileiros começando a temporada. Copa do Mundo também, todo mundo chegando ali depois de uma temporada no futebol europeu. Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. As diferenças de calendários, elas cobram preço em determinadas competições. Flávio, então o Flamengo tem a chance de diminuir um pouco essa diferença de jogos. Não a diferença de jogos, mas a questão física em relação à preparação que tem também o Cruz Azul. Cruz Azul com muitos menos jogos do que o Flamengo no ano e também de julho pra cá, mas o Flamengo pode diminuir um pouco essa diferença se conquistar o Campeonato Brasileiro já amanhã e não só antecipar a partida contra o Mirassol, mas também poder viajar um pouco antes para o Catar. Eu acho que seria interessante, porque nós estamos levando em consideração que o Flamengo tem ganhado o Ceará, o que é mais ou menos natural, mas o Palmeiras pode não ganhar o jogo dele também. É verdade. Né? O Palmeiras está derrubado. Se ele não teve motivação para jogar com o Flamengo, imagina para jogar com o Atlético Mineiro, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso. Eu tenho a impressão que o campeonato acaba amanhã, é bom sim para o Flamengo antecipar, viajar antes. Bota a moleque, já começa a treinar pro Campeonato Carioca, bota sub-20. Esse jogo aí é um duelo duro pra ver quem tá mais desmobilizado. Galo e Palmeiras, que o Galo também faz. Também é verdade, duro, também é verdade. Nossa, mas o Atlético ainda tem alguma coisa pra brigar, né? Ainda tá fazendo a conta pra ser o 8º colocado. Troféu 8º lugar tá concorrido, hein? São Paulo. São Paulo, Bragantino, Corinthians, Galo e Vasco. Grêmio também tem um pouco. O Grêmio também. O Grêmio é até um pouco mais que o Vasco. Né? Não, quer dizer... 5, 6 times. Então acho que ainda tem alguma coisa. Mas então realmente eu acho que até esse aí, um empate do Palmeiras lá em Minas não seria nenhuma surpresa. Então acho que deve resolver e é muito bom e já vai embora antes, ganha tempo sim. Esse fator que está sendo colocado da condição física é um fator a ser levado muito em conta. O futebol brasileiro, para mim, surpreendeu muito no Mundial porque ele estava numa condição física superior. Né? Não dá para você comparar os times. E agora o processo é inverso. Né? O México está numa condição melhor, por exemplo. Né? O próprio Paris Saint-Germain. O Flamengo está no fim. Ele deu gás assim. Dá para jogar amanhã, vai ter que dar mais um gás e tal. Tem que aproveitar cada espacinho que puder para tentar chegar mais cedo, sim. Tentar tirar como vantagem esse possível espaço, esse possível gap que vai ter na tabela de classificação. E até para passar a palavra de novo para o Mauro César também, a gente tem aqui uma arte de uma fala do treinador do Cruz Azul, Nicolas Lacarmon, falando sobre essa sequência de partidas que o Cruz Azul terá pela frente e que a equipe pode assumir o nível de exigência necessário. A gente tem aqui, então, as aspas do Lacarmon falando o seguinte: temos que ter capacidade de atacar uma partida por vez. Acho que é a melhor maneira de construir esse caminho que desejamos. O nível de exigência vai estar altíssimo, mas nós confiamos e trabalhamos muito nesses 5 meses para que quase a totalidade do plantel esteja conectado, em atenção, preparado e treinado para enfrentar os momentos deste dezembro com os níveis de exigência próprios que vamos ter. Sinto que o momento chegou para afrontar tudo que veio até nós. Temos que chegar às partidas com as pernas frescas, com a mente descansada e, sobretudo, para poder assumir todo o nível de exigência que se nos vem em cima nesses 10 dias que temos pela frente, foi o que disse o técnico do Cruz Azul. O Cruz Azul é campeão da CONCACAF, né? Isso, ganhou do Vancouver Whitecaps, que é um time do Canadá. Foi 5-0 a final. Mas foi no semestre passado essa final, com outro treinador, então tem algumas mudanças aí no trabalho, né, do Cruz Azul. Eu estava estudando bastante os últimos dias aí o Cruz Azul, até pra gente ter elementos aqui para conversar sobre o time.
O time joga com 3 zagueiros, tem 2 alas bem fortes, né? Principalmente o da esquerda, o Rotondi, é um argentino, ataca muito bem. Tem 2 meio-campistas muito técnicos, o Carlito Rodrigues, que é um mexicano, fez um golaço, aliás, no final de semana. E o Paradela, que é um argentino, foi contratado nessa temporada, estava junto com o Larcamón no Necaxa, que foi o time que ele treinou na temporada passada. Na frente tem algumas opções de atacante, ele varia muito, né? Um jogo ele joga com o centroavante, uma característica, tem o Gabriel Fernandes, que é um cara mais forte, mais físico, mais de área, tem o Sepúlveda, que é um outro 9, tem uma outra característica. Então é um time bom, tem jogadores de qualidade técnica. Mas eu acho que dois aspectos do que eu estudei e vi que eu acho que o Flamengo vai poder explorar nesse jogo aí, e o Felipe Luiz obviamente vai estudar isso também. É um time muito frágil defensivamente, sofre muitos gols. O Cruz Azul sofreu 22 gols em 19 jogos nesse torneio Apertura, né? É um time muitas vezes vazado, só 6 vezes passou sem sofrer gols, toma muito gol. E a bola parada do Cruz Azul, que é uma ótima notícia pro Flamengo, pro Felipe Luiz, é uma bola parada frágil. O time toma muito gol de escanteio. E o Flamengo tem um escanteio muito bom, fez um gol do título de Libertadores de escanteio. Então acho que esses são alguns elementos, né, que deu para pensar vendo alguns jogos, estudando, procurando algumas informações sobre o Cruz Azul para esse jogo contra o Flamengo, aspectos que o Flamengo vai poder, obviamente, explorar também. E que com certeza o Felipe Luiz já está de olho também, até passando para você, Mauro. O Felipe Luiz que tem essa mania de sempre que perguntado sobre jogos importantes que vem pela frente, ele nega, fala que não está pensando, que só está pensando na próxima partida, seja ela qual for, e que não tem a cabeça muito para frente, né? Está sempre de olho no próximo compromisso que o Flamengo tem. Mas é um Flamengo aí que vai ter pouco mais de uma semana ali, 8 dias, para se preparar para esse duelo contra o Cruz Azul. Ou seja, tem que já estar pensando também o Felipe Luiz nesse jogo importante que vale pelas quartas de final do Intercontinental ou Derby das Américas, como cada um quiser chamar. É um tempo curto e o Felipe Luiz vai ter que tirar o máximo de proveito desses próximos dias, né, Mauro? Mas eu acho que nesse momento, não acredito que ele esteja pensando em Cruz Azul, não. Pode sentir um vídeo, um jogo. Ele deve estar pensando só... Gente, o Flamengo pode ser campeão brasileiro amanhã. Isso é muito mais importante que esse torneio aí. E, em comparação, ganhar o brasileiro é muito mais importante do que se disputar essa competição. Ainda mais depois da criação da Copa do Mundo de Clubes. Eu nunca achei esse Mundial mais importante, nunca, tá? Do que a Libertadores e o brasileiro. Torneio que você tem que enfrentar um europeu, até os anos 80, 90, você ainda tinha como manter jogadores aqui no Brasil, e você, jogadores bons, né? Importantes, então você era mais competitivo, os times aqui do continente conseguiam enfrentar os europeus, desde a lei Bosman, com a queda das fronteiras, digamos assim, do futebol na Europa. Grandes times europeus, seleções transnacionais, repletas de sul-americanos, inclusive, os melhores. Uma competição até desleal, não dá para competir para valer, pode ser substancialmente ganhar um jogo ou outro. Então, o Corinthians foi o último a vencer, 2012, olha quanto tempo tem isso. Era um Chelsea em crise que tinha mandado o técnico campeão embora, já tinha sido eliminado da Champions League. E mesmo assim, foi do fogo. Então, eu acho que agora tem que ser o foco total no Ceará, ser campeão brasileiro. Esse torneio aí pensa depois. Isso é muito menos importante. Está muito menos importante. O Flamengo tem a oportunidade de ganhar um campeonato brasileiro já amanhã. Seriam já 2 títulos sensacionais para uma temporada só. E, claro, o torcedor ele quer o Intercontinental, mas fica cada vez mais difícil, cada vez mais complicado ser competitivo nesse tipo de torneio, nesse tipo de campeonato. Até porque agora, já desde a temporada passada, o europeu vai direto para a final, né? Então não tem nem o desgaste de uma viagem mais longa, ter uma semifinal, querendo ou não, que exija um pouco a mais. O europeu já está lá, chega para a final e vai embora, né, Raí? E nos últimos anos, eu acho que a gente vai se deparar de novo com esse aspecto, porque a temporada europeia, ela se divide muito nessa parte do fim do ano, do meio até o fim do ano, e depois janeiro até maio, mais ou menos, que é a reta decisiva, onde os times vão, de fato, com a força máxima, né? A gente tem visto, isso vai ser só mais adiante, se acontecer esse duelo, para a gente fazer uma projeção. Mas o PSG vive um momento ruim na temporada, um time que tem oscilado muito, tem muitos jogadores machucados. O Hakimi está fora da temporada, pode ser que ele nem jogue a Copa do Mundo, né? Teve uma lesão muito grave lá no jogo contra o Bayern. O Dembélé está voltando aos poucos. Final de semana eu assisti o jogo do PSG, perdeu para o Mônaco 1-0, jogou mal demais o PSG. E o Dembélé, por exemplo, entrou só no segundo tempo do jogo. É um time que tem a configuração de meio campo do time campeão europeu. João Neves, Vitinha...
o Fabián Ruiz, mas o ataque está muito diferente por conta dessas lesões dos jogadores machucados, né? Outros que não vivem boa fase, então é um momento ruim. O PSG nem líder do campeonato francês, que é algo meio automático. Lens, né? O Lens nesse momento é o líder, então ele tá ali pertinho, um ponto atrás, mas não é que tá disparado na frente ou que faz uma grande temporada. Como eu disse, se chegar lá, a gente vai fazer essa avaliação e tal, mas acho que é legal trazer esse panorama para quem muitas vezes não acompanha muito de perto o campeonato francês, o que é meio normal também. O PSG não vive uma boa temporada. Quer dizer que ele vai perder pro Flamengo, pro Cruz Azul, pro Pirâmides, para um dos três que pode ser o adversário? Não necessariamente. Mas acho que é interessante olhar como, de novo, como foi ano passado, quando o Real Madrid foi enfrentar o Pachuca, não era um grande momento do Real Madrid. De novo, o europeu não vai chegar tão bem assim, não tende a chegar tão bem assim ao Mundial, né? E se o PSG, nesse momento, não vive uma grande fase, está correndo atrás ali no Campeonato Francês, na Champions também deu umas tropeçadas, não me parece que esse Mundial também vai ser, o Intercontinental, enfim, como queiram, vai ser o motivo do maior mobilização, assim, do Luiz Henrique. Claro que vai querer ganhar, vai até lá, vai querer vencer, vai querer ser campeão. Mas acho que nesse momento, tão perto do torneio, né? A final é daqui, o jogo é daqui... A final é 17. Dia 17, daqui 16, 15 dias, né? Me parece que vai ser esse, assim, o grande objetivo que ele tem na frente. É preciso ganhar esse torneio de qualquer jeito. Acho que tem outras coisas ali que ele tá de olho para corrigir nesse momento. Ele, Luiz Henrique, no caso. E pro europeu esvazia ainda mais depois, como citou o Mauro, da criação da Copa do Mundo de Clubes, né? Acho que para todos um pouco, né? Para todo mundo. O PSG que tomou uma porrada na final também. E legal pro Flamengo que ele já tá qualificado para jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Que foi, para mim, um acerto, torneio muito legal. O Mauro até esteve lá nos Estados Unidos, acompanhou de perto. E foi um torneio muito legal, a gente cobriu aqui na Jovem Pan, vários jogos e tudo mais. Foi um torneio muito legal, né? E, de novo, já um brasileiro garantido. Esse agora é no Catar ou na Arábia Saudita? Agora é no Catar. No Catar, né? No Catar. Esse Intercontinental é no Catar. O Catar tá pegando tudo, é Mundial Sub-17. Tá rolando a Copa Árabe lá agora. Agora, né? Não, os estádios que foram construídos... Não, os estádios que foram construídos tem que valer de alguma coisa. Ontem começou a Copa Árabe lá, também no Catar. Igual no Brasil, né? Usaram bastante os estádios. E vai ter, teve casamento, e vai ter também eliminatória, né? Jogos das eliminatórias. Sim, a eliminatória mundial, né? Que é a repescagem de todos os continentes. Lá no Catar também no Catar. Tudo foi pro Catar, viu? Mas é realmente, né? Muito evento no Catar, né? Pô, Boninho, um país daquele tamanho, faz uma Copa do Mundo, estádios de Copa do Mundo. A gente viu aqui que o legado da Copa do Mundo aqui no Brasil, olha os estádios que a gente fala assim, mas o futebol brasileiro, em relação vamos supor, a própria... Deixa eu só corrigir um negócio que eu falei errado aqui, da repescagem vai ser no México, não vai ser no Catar. É no México. A repescagem vai ser tipo um evento teste para a Copa do Mundo México. Já no disputa do México. Você pega aí, ó, o legado, ó, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro que construiu o seu agora, o próprio Mineirão, Fonte Nova, as arenas, tem até arena sobrando. Foi arena demais. Por exemplo, você tem a Arena Pernambuco que não era usada para nada, foi usada agora que o Flamengo foi lá enfrentar o Sport. Você tem a Arena das Dunas, né? Amazonas, Cuiabá. Olha quanta arena sobrou, imagina. É o tamanho do nosso país continental. E o Catar, que é daquele tamanho. Quantas arenas ficou por lá? Por isso que tem tanto evento. O Mundial Sub-17 agora, que conquistou foi a Áustria, né? Portugal em cima da Áustria. Foi lá também. Tem que ter evento. Muita gente que cobriu a Copa do Mundo de 2022 falou que foi muito prática, assim, em termos de distância, né? País pequeno. Exatamente. Que era fácil ir de um lugar para o outro, que o transporte era bastante simples. Você atravessa o país em, acho que menos de 2 horas de carro. 3 horas. Mas assim, esse Intercontinental agora novo, só para encerrar esse assunto, eu acho que poderia girar mais, né? Todos os outros últimos foram feitos no mundo árabe ali, no Oriente Médio. Assim, poderia... Catar e Arábia Saudita. Agora é Arábia Saudita e Catar. O Catar é para meter aquele estádio e ficar elefante branco. E a Arábia Saudita pensando na Copa do Mundo. Ela comprou a FIFA, tem que justificar, né? Na Europa, eu acho que tem uma dificuldade, porque os torneios também estão em andamento, né? Você vai ter que parar ali durante uma semana, mobilizar uma sede, enfim. Não sei, do ponto de vista logístico, o quanto isso é fácil. Sei lá, vamos citar um exemplo aqui. Você quer fazer o Intercontinental lá no Bernabéu. São 3 jogos. Vai ter que tirar um calendário de uma semana de jogos do Real Madrid, coisas do tipo ali. E os times europeus estão sempre, que nem o Mauro fala, cospe abelhas africanas,
Vai ter a Copa da África agora, né? Sim, no começo do ano. Final do ano, começo do ano. Todos os clubes europeus têm muito jogador africano. Principalmente na Premier League, muita gente acaba... Eu vi já os treinadores tudo reclamando já. Muita gente acaba deixando aí os clubes para jogar a competição. É um torneio que está no calendário, não tem muito o que fazer nesse sentido. E aí, só para arrematar sobre esse tema rapidinho, aí o Qatar acaba se oferecendo, entre aspas, né, como uma única possibilidade, o Arábia Saudita, muito por não ter nenhum calendário, não vai ter jogo lá, competição rolando e tudo mais, tem estrutura de Copa do Mundo, a própria Arábia Saudita se prepara para receber daqui a alguns anos uma Copa do Mundo também, então acaba... E é um caminho um pouco mais curto para os europeus do que vir talvez para a América do Sul, né? Do que vir disputar, sei lá, aqui no Brasil, o Intercontinental, ou talvez nos Estados Unidos, imagino que seja por isso, mas também tô contigo nessa, acho que poderia rodar um pouco mais, porque também é um torneio muito feito para os europeus, né? Para acomodar ali bem o europeu, porque ele é o grande chamariz da competição, né? Se não tiver o PSG, o torneio, ou o campeão da Europa, o torneio perde um pouco ali do brilho para a FIFA, enfim, para a organização, para o próprio país que vai receber os jogos, a disputa. Então ali, vamos colocar um lugar que fique bom para o time europeu, não seja uma viagem tão longa assim e tudo mais, fique mais perto, um pouquinho mais fácil e boa. E os outros que se virem para chegar, porque pensando assim, de maneira bem lógica, não faz muito sentido ter um Flamengo e Cruz Azul no Catar, como não fazia no passado, ter Pachuca e Botafogo no Catar. Esse jogo poderia ter acontecido, poderia ser disputado em um outro lugar, mais próximo, até no México, talvez nos Estados Unidos, enfim. É um lugar um pouquinho mais próximo, mas é como a FIFA organiza e acho que a gente também tem que olhar para essa competição sob esse ponto de vista, né? Como disse o Mauro. É legal ir lá, disputar, se ganhar, muito bom, bacana, mas... Acho que não é isso que vai definir se a temporada foi boa, foi ruim, não vai ser o objetivo primordial. Se o Flamengo ganhar também o Campeonato Brasileiro, que deve acontecer amanhã, com a Libertadores, já foi uma temporada histórica, fantástica, espetacular, e se não ganhar esse torneio, eu acho que não vai fazer muita diferença nesse sentido. Então, para a gente virar a página, Flamengo que pode ser campeão amanhã e tem pela frente aí também no dia 10 o Cruz Azul pelas quartas de final do torneio intercontinental da FIFA.